Bom dia, discípulos de Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus mais um dia. Vamos ver o que Jesus tem para falar para nós hoje. Estou aguardando o pessoal aqui na sala e nós já iremos começar. Bom dia. Quem que vai orar para nós hoje? Para nós já iniciarmos o nosso estudo e a leitura da Bíblia. Pode orar, por favor. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse novo dia, por estarmos aqui reunidos para estudar a sua palavra, porque temos aprendido lições preciosas aqui, Deus. E tudo que o Senhor ensinou aqui na terra foi o amor, Deus. Nos ensina a amar como o Senhor ama, Deus. Nos ensina a ter paciência, zelo, misericórdia, Senhor Jesus, pelas pessoas, Deus. Nos ensina a orar junto com os que estão sofrendo, Deus, a chorar junto, cantarmos juntos, Senhor Jesus. Que nosso coração seja um solo fértil, Deus, e que possamos falar de Ti, Senhor, todos os dias, apressarmos a Sua volta, Deus. Derrame sobre nós o Espírito Santo, Deus, dá entendimento, Senhor, dá discernimento, Pai. E abençoa a Dai também, que vai passar a mensagem, Senhor Jesus. Ela sempre é muito usada por Ti, Senhor, e nós louvamos a Deus por sua vida, Pai. Amém. É o que nós nos agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu admitir a galera aqui para nós iniciarmos. Pronto. Bom, ontem nós estudamos sobre a parábola da candeia, né? Nós vimos que Jesus, ele revelou que ele é a luz do mundo e que está utilizando todas as estratégias necessárias para chamar a nossa atenção para a palavra dele. E ele quer, nós compreendemos com a parábola da candeia que nós estudamos ontem, que ele quer que de uma vez por todas, que nós compreendamos que ele é a luz que pode dissipar toda a treva causada pelo pecado, ele que pode afastar todo o empecilho que nos impede de compreender as verdades eternas, né? E nessa parábola que nós estudamos ontem, nós percebemos que nada está escondido, que ele não está escondendo nada de nós, que está tudo revelado, mas que nós devemos prestar atenção e voltarmos os nossos ouvidos para o ensino dele. Por isso que na parábola de ontem ele fala assim, ouçam, prestem atenção, porque ele está revelando. E o que nós temos que perceber é que a verdade está sendo disponibilizada a nós. Se nós dermos ouvido a tudo que está sendo revelado a nós e irmos colocando em prática as coisas que estamos aprendendo, que o próprio Jesus vai revelando cada vez mais para a gente. Mas se a gente negligenciar, nós perderemos até o pouco que nós conhecemos, né? E hoje nós vamos estudar a parábola da semente. Nós estudamos a parábola do semeador, que também envolve a semente, mas Jesus, ele outra vez falou sobre uma parábola que se chama parábola da semente, que foi nomeada como parábola da semente, né? E o interessante é que esta parábola, ela está relatada apenas no livro de Marcos. Apenas. Não encontramos em Lucas, não encontramos em Mateus, não encontramos em João. Apenas no livro de Marcos. E nós sabemos que o livro de Marcos é o livro que é mais cronológico. Então, ele não se importava com o fato de que um assunto ia ser repetido. Ele queria e ele ia repetir. Ele sempre repetia na ordem que eram faladas. Então, vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 4. Já estamos no capítulo 4 de Marcos. Capítulo 4, versículos 26 a 29. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. É uma parábola bem pequena, mas que tem ensinamentos muito preciosos. Olha o que diz aqui. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Jesus disse ainda, naquele
período, naquele momento que Jesus estava ensinando todas aquelas coisas lá nas margens do Mar da Galileia. Então, olha o que Jesus disse. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Essa é a parábola, pequena. Ela começa falando que o reino de Deus é. E daí ela fala de alguns personagens e alguns elementos. Olha o que fala. Que a parábola tem um homem. Esse homem, ele lança a semente na terra. E que essa semente, a terra por si mesma, ela frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E por último aparece aí uma foice que é utilizada pelo ceifeiro. Então nós vamos ver aqui o que significa cada um desses elementos e quais lições práticas a gente pode tirar para a nossa vida. Então, o homem aqui, ou o agricultor aqui que é apresentado, né? Ele é representado como aquele que lança a semente. É o agricultor que lança a semente. E aqui fala que ele lança a semente na terra e logo ele vai fazer outras coisas. Ele vai dormir, ele vai fazer outras coisas. Ele não fica ali o tempo inteiro olhando a semente, né? Estão perguntando a passagem bíblica, Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. Esta parábola só está em Marcos, tá? Marcos capítulo 4, 26 a 29. Então, esse homem ou agricultor, ele lança a semente. E tendo lançado a semente, esse homem ele vai se ocupar de outras coisas, ele vai se ocupar de outros afazeres. Aqui, inclusive, fala que ele dorme, acorda de noite e de dia. E ele não fica o tempo inteiro lá na semente, lá olhando a semente, enfim. O agricultor aqui, ele representa o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que lança a semente. E a semente aqui, ela pode ser representada como as verdades do reino, como a palavra de Deus. Quando a gente vai em um armazém, alguma coisa assim, que a gente vê lá aqueles sacos de semente a granel, as sementes ali, elas estão estáticas. Se elas permanecerem ali dentro daquele saco, pronto, ela pode alimentar um pássaro, pode alimentar uma pessoa, enfim, mas ela não vai brotar estando ali, né? A semente guardada, ela permanece do mesmo jeito. Ela só vai germinar se ela estiver em contato com a terra. Da mesma forma, se a palavra de Deus ela ficar guardada nas nossas estantes, pode estar aberto no salmo mais bonito, pode estar aberto na história mais linda da Bíblia, mas se ela simplesmente ficar lá, sem o contato com a terra, ela não terá nenhum efeito. Agora, se nós lermos a Bíblia, se nós compreendermos a Bíblia, se nós aplicarmos a Bíblia, o resultado será impressionante. E então, esta parábola, ela já falou do agricultor, que pode ser representado pelo Espírito Santo. Ela já falou da semente, que é a palavra de Deus, mas nós vimos que a semente por si só, ela não vai germinar. Deixa eu ver, tem microfone aberto que está dando. Já desliguei. Se alguém tiver com o microfone aberto, por favor, desliga porque está falando que está dando eco. Está atrapalhando. Então, nós já vimos a semente que se ela permanecer ali parada, ela não vai fazer efeito nenhum, ela não vai germinar, ela não vai produzir frutos, né? E a semente é representada pela palavra de Deus. Então a gente vem para a terra. E nós já vimos o que significa a terra na parábola do semeador,
que a terra ela representa a nossa vida. A terra sem semente é apenas terra, mas a terra com semente, ela se transforma e gera mais sementes. A planta, ela cresce, ela cresce ali da terra. E a terra ela contribui para o seu crescimento, mas é a própria planta que produz o fruto. E então a gente vem para o quarto elemento que é apresentado aqui, que é a foice. Eu não sei quantos de vocês já viram uma foice. Hoje em dia não é muito comum, né? Mas a foice é um instrumento cortante que era utilizado no passado em algumas culturas de plantas e para auxiliar nessa colheita. Hoje em dia a gente tem colheitadeira, hoje em dia a gente tem vários outros recursos, mas na época de Jesus, principalmente o trigo, ele era colhido com o auxílio de uma foice. E aqui nesta parábola, Jesus ele disse que quando o fruto está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, aqui nesta parábola, Jesus ele está falando, ele utiliza essa foice para representar um chamado especial. Quem utiliza a foice é apenas o ceifeiro, não é qualquer tipo de pessoa que utiliza uma foice. Apenas os ceifeiros são aqueles que utilizam a foice. E quando a gente vai no comentário bíblico, quando há esse termo, mete a foice, ou manda cortar com a foice, esse termo, ele é a mesma raiz, ou a mesma tradução para enviar. Quando Jesus envia o ceifeiro para cortar com a foice, é o mesmo termo que ele utiliza para enviar, o mesmo termo da origem da palavra apóstolo, que significa enviado. E quando a gente vai em João, capítulo 4, versículos 35 a 38, nós vemos que ali a obra dos apóstolos, ela foi comparada com a obra dos ceifeiros. Então, aqui nós vemos que nesta parábola Jesus, ele está ilustrando, essa parábola está ilustrando as mesmas verdades que Jesus disse a Nicodemos a respeito da operação do Espírito Santo. Nesta parábola, Jesus afirma que o reino de Deus é. Ele não fala assim, vamos tentar compreender o reino de Deus por meio disso. Ele fala, o reino de Deus é. O reino que Jesus ele veio estabelecer nesse mundo, ele não tinha uma aparência visual. Não era aquilo que os discípulos esperavam, porque os discípulos eles esperavam que Jesus estabelecesse um reino que ia contra ali o reino, Roma, né, que era o que reinava na época, que fosse contra Roma. Mas Jesus ele não veio estabelecer esse mundo visível como os discípulos esperavam. Mas era uma realidade no coração daqueles que criam nele, daqueles que aceitavam se tornar filhos dele. Então esse era o reino que Jesus ele tinha vindo estabelecer. O reino de Deus, ou o reino dos céus, como é apresentado em Mateus, embora Mateus ele não apresenta essa parábola em si, Mateus ele fala muitas vezes sobre o reino dos céus. E Mateus ele não cita Deus, porque naquela época os judeus eles evitavam falar o nome de Deus. Então, nesta parábola, quando fala assim, olha, o reino de Deus, ou o reino dos céus, foi estabelecido no primeiro advento de Cristo. Jesus era o rei e aqueles que criam nele eram seus súditos. E o território do reino de Deus era o coração e a vida dos súditos. Então, esse era o reino de Deus que Jesus ele tinha vindo estabelecer e que ainda está sendo estabelecido antes que ele venha estabelecer o reino dos céus quando ele voltar. Então, Jesus é o rei. Nós que cremos em Jesus somos os seus súditos e o território do reino de Jesus é o nosso coração, a nossa vida. Nesta parábola, Cristo diz que se for dada uma oportunidade na vida, na nossa vida, para a semente do reino dos céus, ela irá germinar. Mas ela não vai germinar apenas, ela vai germinar, ela vai crescer e vai produzir uma boa colheita. É o que está falando aqui, olha.
ele dorme e acorda, de noite e de dia a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. O desenvolvimento completo, o desenvolvimento integral. Então, nesta parábola, nós vemos que os homens, nós podemos não ser capazes de explicar como que se dá o processo de crescimento da semente, assim como a gente não pode explicar como que ocorre o crescimento espiritual, assim como ocorre a transformação de caráter. A gente não consegue explicar como que uma pessoa que era alguém torto, que fazia atrocidades, que cometia coisas ruins, a gente não consegue explicar como que essa pessoa pode ter o caráter transformado quando deixa a semente da palavra germinar na vida dele. A gente não consegue explicar, mas isso ocorre assim mesmo. E isso ocorre não porque a gente faz alguma coisa, mas porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Assim como a semente em contato com a terra por si só germina e cresce, a palavra de Deus em contato com o nosso coração, quando o solo está pronto, quando o solo está preparado, ela tem o poder de germinar e frutificar. Então nós vimos que o agricultor, que é o Espírito Santo, ele vai lançar a semente no solo da vida de todas as pessoas. Nós vimos na parábola ali do semeador que não faz acepção de pessoa, a semente está caindo em todos os tipos de solo. Mas se permitirmos que o Espírito Santo atue na nossa vida, mesmo que o nosso coração, mesmo que a nossa vida esteja como aquele terreno à beira do caminho, se nós permitirmos, o agricultor ele vai fazer os reparos necessários para transformar o solo do nosso coração em um solo bom, para receber a semente, mesmo que tenha que retirar pedras e espinhos. A semente sempre será lançada. E o que nós temos que perceber é que a semente será lançada para todos. O agricultor é o mesmo, a semente é a mesma. O que fará a diferença é o solo que vai receber essa semente. Como a semente irá germinar, a gente não compreende, a gente nunca vai compreender e não diz respeito a nós. Mas nós, aqui nessa parábola, nós temos duas possibilidades. Jesus aqui, ele apresenta duas possibilidades para nós. Se o solo, nós temos a possibilidade de ser o solo, permitindo que o agricultor prepare melhor o nosso coração, a nossa vida, para receber a semente. Ou nós estamos sendo chamados para participar da colheita. Jesus ele está nos chamando para participar dessa colheita. Se a semente do Evangelho ela já germinou no nosso coração e já deu frutos, Jesus está nos chamando para sermos os ceifeiros. E aqui ela fala assim, olha, quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice. Jesus aqui está nos dando a oportunidade de participar desta obra, ajudando na colheita desses frutos maduros. Com esta parábola, nós compreendemos que nós não somos nós quem vamos semear, não somos nós que vamos preparar a terra, não somos nós que vamos fazer alguma coisa para que a semente germine, não somos nós que vamos compreender como que isso ocorre, mas nós podemos fazer parte dessa obra maravilhosa, não como semeadores, mas como ceifeiros, buscando as pessoas que permitiram que a semente germinasse na sua vida, para que seja ali recolhida, para fazer parte dessa grande colheita. Que nós estejamos dispostos a fazer o que for preciso para fazer parte dessa obra. Que nós permitamos que a semente seja lançada na nossa vida, que nós permitamos que o Espírito Santo prepare o solo do nosso coração, que nós permitamos que seja retirado tudo o que for necessário para que a semente germine. E assim, quando a semente germinar, que nós aceitemos o convite de Jesus de fazer parte dessa obra. Não como semeador, porque o semeador é um só,
mas fazer parte dessa obra como o ceifeiro, como os ceifeiros que fazem parte ali da colheita, porque Jesus ele vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai recolher a todos. Ele vai recolher a todos aqueles que frutificaram. Vamos orar? Pedindo para que Deus continue nos ajudando, pedindo para que Deus continue a obra que Ele começou na nossa vida, limpando o terreno da nossa vida, para que a semente da palavra dEle possa germinar na nossa vida. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra, mais uma vez, ó Pai, foi semeada no nosso coração. Senhor, dia a dia, nós temos visto que o agricultor, o Espírito Santo, tem feito de tudo para retirar, ó Pai, os espinhos da nossa vida, tem feito de tudo para retirar as pedras da nossa vida. Senhor, às vezes tem sido muito doído. Às vezes, ó Pai, nós achamos que não vamos nem conseguir, mas nós te pedimos, ó Pai, continue a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós queremos que a semente da Tua palavra, ela caia em solo bom, não porque nós somos bons, porque nós somos miseráveis, mas porque nós permitimos que o Senhor haja na nossa vida. Querido Deus, por favor, ó Pai, continue a obra na nossa vida. E quando nós estivermos prontos, Senhor, quando a semente da Tua palavra frutificar na nossa vida, Senhor, nós queremos aceitar o Seu chamado para sermos ceifeiros, para ajudar a recolher todos aqueles que permitiram que a semente do Teu Evangelho brote na vida. Nos ajude, Senhor, a nos preparar para fazer parte dessa obra. Nós nos colocamos em Tuas mãos, nós colocamos o nosso dia em Tuas mãos, pedindo que o Senhor faça o que for possível, o que for preciso, para que estejamos nos preparando para o Teu reino, Pai. Por favor, nos ajude no nosso desenvolvimento. Abençoe a cada uma dessas pessoas que estão assistindo, quer seja agora, quer depois, que a semente do Evangelho brote na vida delas também. E tudo isso nós te pedimos, não porque nós merecemos coisa alguma, mas nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amanhã nós vamos continuar estudando sobre Jesus. E amanhã nós vamos estudar mais uma parábola, que é a parábola do grão de mostarda, que está em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 30. Está também em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 31. E está em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 18. Que nós continuemos juntos, buscando a palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Tchau, tchau, que Deus abençoe. Eu só vou encerrar aqui